Olá, tudo bem? Vamos agora ver o módulo sobre revisão do seu texto dissertativo argumentativo. Bem, vamos ver o que o módulo traz. Ao iniciarmos uma redação, devemos nos preocupar primeiramente com o conteúdo. É claro, o conteúdo é a parte mais importante da nossa redação. É no conteúdo que nós iremos trazer a argumentação, trazer nosso ponto de vista, enfim. O foco nas ideias, associações e argumentos deve vir em primeiro lugar. Posteriormente, nos preocupamos com a forma do texto, ou seja, com os aspectos da escrita, como ortografia, acentuação, concordância, parágrafos, quantidade de linhas e formatação em si da linguagem no papel. Primeiro, o foco vai ser ter boas ideias, criar argumentos e criar a introdução e a conclusão. Pronto. Na revisão, depois que você vai sim se preocupar com a parte de correção gramatical, parte de concordância, sintaxe, ou seja, aquilo que fica em segundo plano. Porque se a gente for se preocupar com tudo, logo no início, na parte da primeira escrita, vai ficar algo muito pesado e com muita coisa para a gente fazer ao mesmo tempo. Fica se preocupando com ortografia, com concordância. Quando a gente está se preocupando com a gramática, a gente esquece da linha de raciocínio. Beleza? Então, primeiro, se preocupa com a linha de raciocínio, se preocupa com a logicidade, se preocupa com a argumentação. Depois, sim, vão para a parte formal, aquela parte que pode ser feita de forma solta, pode ser feita um parágrafo, depois outro parágrafo, porque o conteúdo já está presente. Ao concluirmos a fase inicial, o rascunho do texto, onde há o texto em sua forma bruta, com parágrafos grandes e não formatados, damos sequência à parte de revisão. Esta inclui todo o processo de escrita e de aparência visual. Segue abaixo um passo a passo que pode te ajudar nessa hora. Não é regra, aqui é só um passo a passo, algumas observações que você pode memorizar, você pode decorar, para poder sempre, na hora que estiver fazendo a sua redação, acabou a parte inicial, opa, itens de revisão. Tem isso, tem aquilo outro, número 2, número 3, número 4. Bem, às vezes a gente quando começa a fazer um texto, a gente começa a escrever, sai colocando tudo que vem à mente. Mesmo que no início pareça que tem um bloqueio, com a experiência você vai ver que o bloqueio é só a primeira marcha, é a parte mais difícil de ser vencida. Quando você começa a escrever, começam a fluir várias ideias, porque o nosso cérebro ele vai fazendo associações, vai pegando uma memória daqui, outra memória dali, vai lembrando de um assunto, e você começa a escrever, e quer escrever mais, e aí às vezes pode acabar se perdendo, pode ficar muito grande o texto, pode ficar com excesso de palavras, pode ficar repetitivo. Qual é a primeira coisa a ser feita no texto? O enxugamento do texto, você fazer uma redução, você tirar aquilo que tem demais, excesso de palavras, o que você perceber que está repetido, o que você perceber que tem palavras nessa palavra que possa tirar que não tem problema nenhum. Desde que, claro, não haja prejuízo de sentido. Você vai tirar a palavra, acho que vou tirar essa palavra aqui, mas pô, você viu que essa palavra ela é importante para o texto, se você tirá-la, o texto vai perder um pouco o seu sentido, vai perder a sua força, então não tira, você vai tirar aquilo que está em excesso. Porque você tirando aquilo que está em excesso, você vai reduzir o seu texto. Às vezes você fez 40 linhas de texto. Bom, você vai colocar ele dentro do parâmetro, dentro do padrão de 20 a 30 linhas, mais ou menos. E também não vai dar a aparência de que você está querendo enrolar o leitor, encher linguiça, né? Quando você repete muito, coloca muitas palavras, você, pô, esse cara está falando toda hora a mesma coisa, não. Seja objetivo. Claro, um texto bom é um texto claro e objetivo. Passa a mensagem de forma sucinta e acabou. Quantidade e tamanho dos parágrafos. Geralmente a redação ela tem entre 20 a 30 linhas. Geralmente são 25 linhas. Às vezes um texto, um concurso vai pedir, faça uma redação de 20 a 25 linhas, outro de 25 a 30, outro entre 20 e 30. Isso aí vai depender do concurso. Bom, a média ela vai girar em torno das 25 linhas. Geralmente um texto ele possui 3 desenvolvimentos, 3 argumentos. Então, uma introdução, uma conclusão e 3 argumentos. Bom, considerando um texto de 25 linhas com 5 partes, ficariam então 5 linhas para cada parágrafo. Ah, mas se eu só quiser colocar 2 argumentos, não tem problema. Você pode fazer cada parágrafo de argumentação com 6, 7 linhas, ou aumentar 1 na introdução, aumentar 2 linhas em cada argumentação e 1 linha na conclusão. Então ficam aí 24 linhas. O importante é você equilibrar. Se você coloca 4 argumentos, coloquei 4 argumentos mais a introdução e a conclusão. É claro que em cada argumento você não vai colocar 5 linhas, você pode colocar 4 linhas para cada argumento.
Ah, mas se eu colocar um argumento muito grande, fica com 6 linhas. Então você vai reduzir no outro, vai colocar um outro argumento com 4, no outro com 4, outro com 3 talvez. Ou diminuir a introdução, diminuir a conclusão. Ou seja, o importante é você equilibrar e fazer uma média. Que não pode ficar um parágrafo de introdução com 2 linhas, a argumentação com 7, outra argumentação com 2 e a conclusão com 8. Ou seja, você colocar parágrafos muito desproporcionais. Tem que ter uma média. Se colocou muito em uma parte, diminui um pouco na outra. E por aí vai. Beleza? O importante é você estar sempre equilibrando. 4 na introdução, 6 na argumentação, 5 na outra argumentação, 4 numa argumentação, 6 na conclusão. Ou seja, parágrafos médios de 4 a 6 linhas, completando 25 linhas. Beleza? Encadeamento coesivo. Aqui vale ter um bom domínio dos conectivos. Por quê? As preposições e as conjunções elas têm sentido. Elas servem como elos coesivos que ajudam na coerência. Se você usa uma palavra para ligar uma frase a outra que traz um sentido, e você quer colocar uma outra conjunção, ou que você acha mais bonita, acha mais elegante, cuidado, porque se essa conjunção ou preposição não tiver o mesmo sentido que você tinha pensado anteriormente, pode complicar todo o seu texto, trazer um outro sentido, ficar incoerente e realmente cair bastante a sua nota, porque você não vai ter dito coisa com coisa. O importante é o quê? Você não enfeitar, não precisa enfeitar. Ali não é prova, a prova de concurso não é uma prova de quem escreve melhor, não é uma prova de erudição, não é uma prova de um concurso poético, não. É uma prova de redação. O cara tem que ver se você sabe falar sobre determinado assunto, argumentar e pronto. Seja objetivo e claro. Use as conjunções mais objetivas, mais simples, que passam o conteúdo, o sentido que você quer passar de forma mais clara. Menos é mais. O mais claro é mais seguro do que você querer enfeitar o pavão, colocar palavras difíceis, conjunções difíceis, como por exemplo, inobstante, não obstante, consoante, conquanto. Palavras que vão ter sentido, às vezes, perigosos, porque se confundem. Palavras inobstante com não obstante, com consoante, são palavras que se confundem. São palavras que têm sentidos são palavras pouco utilizadas, que têm sentidos difíceis da pessoa saber quando está lendo na primeira vez. E aí pode deixar seu texto pesado, seu texto confuso, seu texto obscuro, e às vezes você pode até se enganar numa dessas conjunções ali na hora da prova, na correria, na tensão, e acabar colocando uma conjunção que tem outro sentido e você acabar perdendo grande pontuação porque você quis enfeitar demais. Exemplo: países desenvolvidos possuem uma população idosa desfrutando de ótima saúde, apesar da idade de aposentadoria ser elevada. Repara que aqui há uma locução concessiva. O que isso quer dizer? Países desenvolvidos possuem uma população idosa desfrutando de ótima saúde. Mesmo que eles trabalhem durante mais tempo, trabalhem durante, sei lá, até os seus 80 anos. E mesmo trabalhando muito, mesmo com esse excesso de trabalho no decorrer do tempo, eles ainda possuem uma população idosa desfrutando de ótima saúde. Segunda frase: países desenvolvidos possuem uma população idosa desfrutando de ótima saúde. Mas a idade de aposentadoria é elevada. Aqui já traz uma ideia de que países desenvolvidos possuem uma população idosa com boa saúde, sim, mas a idade de aposentadoria é elevada, ou seja, mas eles não têm tanto tempo assim para aproveitar a vida, porque a aposentadoria é tarde demais, eles acabam tendo, sei lá, 5, 6, 7 anos de aposentadoria só. Repara que ele foca sobre o trabalho, vai numa idade avançada, numa idade elevada, mas mesmo assim eles desfrutam de uma boa terceira idade. Aqui no segundo, não. Esse mais ele remete a uma ideia de oposição, de negação, de trazendo uma negatividade para a primeira frase. Países desenvolvidos possuem população idosa desfrutando de ótima saúde, ou seja, a terceira idade chega lá com uma boa saúde. Mas acabam trabalhando durante muito tempo e não conseguindo aproveitar essa boa saúde. Então, repara, são parecidas, mas não são iguais. Elementos de coesão. Aqui tem alguns exemplos de elementos de coesão que você pode utilizar para trazer alguns sentidos. Assim, desse modo, significam exemplificação, complementariedade. O e pode ser adição, em alguns casos funciona como oposição. Por exemplo, fez sol e não fui à praia. Fez sol, mas não fui à praia. Então, o e não é só adição, ele pode ser a adversidade também, oposição também. Tem um ainda que introduz argumento a favor da conclusão.
E aqui tem uma série de conjunções com os sentidos que você pode memorizar ou pode ir se acostumando para você colocar no seu texto de forma mais objetiva, de forma mais segura. Coerência, número 4. Coerência é justamente o texto ter sentido. Você tem que rever a coerência no todo. E como que você faz isso? Você se coloca de fora do texto. Lembra lá no título? O título também você se colocava de fora, lia o seu título como se você não fosse o autor dele para você poder criticá-lo. Mesma coisa a coerência do seu texto. Acabou de ler o texto, acabou de fazer o texto, lê o texto como se o texto fosse de outra pessoa. E aí você vai poder criticar, vai poder ver o texto procurando as suas falhas e os seus erros. E aí você vai ver se realmente você pode acabar achando um erro que você não tinha colocado antes porque você estava dentro do texto. Você estava escrevendo, para você naquele momento fazia sentido e estava bonito. E quando você se colocou fora do texto, você... Opa, calma aí. Você lê procurando os seus próprios erros. Aí você consegue achar pontos que você não tinha observado antes. Dessa forma você evitará deixar o seu texto fraco, percebendo partes que você possa ter falhado por simplesmente não ter sido exigente com você. Claro que a gente tem que fugir também dos dois extremos. Ser relaxado, a gente não ser muito exigente com a gente, mas também a gente acabar sendo exigente demais, porque senão a gente vai sempre ficar refazendo o texto. Verifique se seu texto está dentro do tema, se você especificou um assunto dentro do tema, se sua argumentação está convincente e, principalmente, se seu texto possui início, meio e fim que se completam, ou seja, tal coerência. O texto, em todas as suas partes, ele tem que falar do mesmo assunto, do mesmo tema. Ele tem que ser uma unidade, coesa e coerente. Não pode começar falando de uma coisa e terminar falando de outra. O final tem que reafirmar o início. Gramática, aqui você tem que ter um domínio de gramática para você ver se acertou ou errou na concordância, na regência, na pontuação, na acentuação, crase também principalmente. Aqui é a questão gramatical, a questão de você olhar seu texto não pelo conteúdo, pela essência escrita, mas pelas palavras, pela rigidez gramatical, pela rigidez sintática. Aí não tem para onde correr, você tem que ter um bom conhecimento de gramática normativa. Leitura final. Por fim, as leituras do texto, no mínimo 2 antes de dar o texto por acabado. Por quê? Para garantir, simplesmente para você poder ter um olhar crítico e realmente apurar com detalhes para ter maior segurança na hora de colocar o seu texto na folha final. Assim que terminar o item 5, que é a parte de gramática, você lê o texto como um crítico seu. Certamente aparecerão falhas que você não tinha percebido. Corrija-as. Leia novamente, pode ser que apareça mais alguma, ou seja, a correção da correção, a revisão da revisão. Acabou o texto, leu uma vez, fez alguns acertos. Pô, mas será que só tinha esses erros mesmo? Lê de novo para fazer os outros acertos. Às vezes um erro passou batido mesmo na primeira revisão. E por fim, a última, para finalizar. Bom, leu a segunda, agora vou ler a final, a terceira vez, só para garantir que nem na segunda passou nada. Só que cuidado para não querer refazer o texto por inteiro achando que está horrível. Pode ocorrer o seguinte caso, você lê o texto, caramba, estou achando que esse texto está ruim, estou achando que caramba, não estou gostando não. Não se preocupa, se você for exigente demais com você, você vai acabar fazendo sempre isso, vai querer corrigir seu texto, aí vai ler de novo, vai achar em outro parágrafo, vou refazer essa frase. Aí depois no outro parágrafo, vou refazer essa frase. Depois lá naquele parágrafo anterior que você já refez uma frase, você vai querer refazer outra frase ou a mesma frase. Cuidado para não cair nessa armadilha do perfeccionismo. Não seja exigente sem necessidade. Confie também em você. Saiba que o excesso de perfeccionismo nos leva, na verdade, à não aceitação de nós mesmos. Logo, do próprio texto, já que nós que fizemos o nosso texto. Quando a gente é perfeccionista demais, a gente sempre procura um erro na gente. Sempre procura uma falha. E como o texto faz parte, é um produto nosso, a gente vai acabar sempre achando que o texto não está bom. Não, cuidado para não cair nessa armadilha. Confie em si, perceba, não, eu fiz um texto bom, eu fiz um texto consciente, eu fiz um texto coerente. Ele está coerente sim. Ele pode montar um texto maravilhoso, perfeito, de um erudito do século XIX. Mas, não, está aqui, está dentro do padrão, está passando a mensagem, está coerente, então tranquilo. Já corrigi a gramática, já corrigi a coerência, tranquilo. A não ser se na leitura desse texto você tiver uma ideia que, uau, essa ideia aqui realmente não, agora eu tenho que fazer esse texto. Não, eu tenho que mudar isso, porque quando eu mudar isso vai me levar a um outro nível, o texto vai para um outro nível, trouxe uma ideia que legal, um dado científico, trouxe um jogo de palavras,
trouxe uma metáfora, trouxe... Enfim, se for algo muito, se você reparar com confiança, que é algo muito além do que você tinha feito antes. Mas como que você vai saber isso? Só com a prática, quando você estiver acostumado a fazer bastantes redações, e aí você vai conseguir discernir se a ideia que você teve ela é realmente muito superior ao que você tinha feito anteriormente. Caso não seja, se for apenas uma desconfiança sua, um achar que, pô, acho que não está legal. Não cai nessa armadilha. Seja crítico seu, mas também não precisa ser o seu algoz, o seu carrasco. Beleza?